Tem um livro, né, que sempre me perguntam a respeito, porque eu cito muito ele, né? Que Meishu Sama leu esse livro e ele também comentou a respeito, que é um livro ótimo para você entender como é o mundo espiritual e também entender, né, o mundo espiritual do Ocidente, porque Meishu Sama era japonês, estudou muito e experimentou, viveu o mundo espiritual do Oriente, mas também falou das coisas comuns que existem entre o Oriente e o Ocidente e falou desse livro. O livro, o nome dele em inglês é Gone West, que significa, vamos dizer assim, literalmente foi pro leste, né? Foi pro oeste, desculpa, foi pro oeste, não é? Gone West, foi pro oeste, que em português seria foi pro lado de lá, né? Ou seja, ele morreu, a pessoa morreu, né? Foi pro lado de lá, né? Em inglês é uma expressão que é a pessoa quando morre, então ela foi pro oeste. Então, um livro que conta 3 narrativas a respeito do mundo espiritual, da vida após a morte. É um livro que eu recomendo, né? É um pouco difícil, mas se você procurar na internet você encontra. Provavelmente eu também estou pesquisando uma forma de conseguir uma tradução mais fidedigna, inclusive para colocar no meu site, para que as pessoas possam ter acesso. Mas ainda estou estudando, porque tem muitas questões que envolvem também tradução e direitos autorais, mas é um livro que, em inglês, quem puder ler, eu recomendo. Aí já existe vendendo nas livrarias, né? Que fala sobre o mundo espiritual de uma maneira muito, muito interessante e que nos ensina muitas coisas, tá? Ele fala sobre o mundo espiritual e sobre a questão do pensamento das pessoas, como o pensamento das pessoas influencia o mundo espiritual, e ele divide o mundo espiritual em 4 grandes tipos de pensamento. E isso também é muito interessante, porque Meishu Sama fala que o mundo espiritual é o mundo do pensamento. E ali ele deixa claro que o nível do ser humano no mundo espiritual depende do nível de pensamento, né, das pessoas. E o que eu acho assim, realmente são tantas experiências que é até difícil de falar do livro, daria uma aula muito extensa a esse respeito. Mas uma das coisas que eu gosto no livro é que ele mostra pra gente como é difícil para as pessoas que estão no mundo espiritual mudarem a sua forma de pensar e o quanto isso influencia o seu nível espiritual. Então, ele dá um exemplo, né, de uma pessoa que está no inferno e está numa camada do mundo infernal, numa grande universidade lá no inferno, e está tendo uma discussão entre os estudantes daquela universidade a respeito se existe ou não a vida após a morte. Chega a ser uma grande ironia, estão todos mortos, mas discutindo se existe a vida após a morte. Então, mostra justamente como Meishu Sama fala, a crença dela é tão forte que ela não consegue nem ver, nem entender, nem acreditar que ela já morreu. Ela não consegue. Por isso, assim, como é temível, né, a questão das convicções humanas, né? Porque elas influenciam de tal maneira no mundo espiritual que a pessoa não consegue, mesmo lá, ela não consegue saber que morreu. E tem outro lugar também que tem uma igreja no inferno, né? Em que as pessoas estão ali simplesmente porque a fé delas é formalidade, são formalidades apenas. Eles estão ali por mera formalidade, mas no fundo são pessoas fúteis, né? Que só se preocupam em falar mal uns dos outros, se preocupam apenas com sua própria vaidade, né? No fundo são hipócritas, falsos moralistas, né? Estão lá no inferno. Muito interessante também. Então você vai ver, são várias situações. Eu acho que a história que conta da pessoa descendo ao fundo do inferno e subindo de novo é interessante demais, nos traz muitos ensinamentos, né? E para mim, o que fica muito claro, né, é ali
são duas coisas, né, no Boa Noite. Primeiro, a importância de você ter realmente um pensamento espiritualista, que ele fala que a camada mais alta, antes de entrar no céu, vamos dizer assim, são das pessoas que são espiritualistas e vivem essa fé em atos. Então elas realmente praticam, vivem a vida de acordo com aqueles valores. Não só acreditam em Deus, mas vivem esses valores, né? Então a importância de você ser espiritualista e de você viver esses valores. Isso é muito interessante. Mas aí vem uma coisa que aparece bem pouco no livro, mas que ao mesmo tempo também é uma grande revelação, no meu ponto de vista, é que mesmo a pessoa tendo fé, sendo espiritualista e praticando a fé, vivendo a fé, ainda assim ela não consegue entrar no céu só com isso, né? Existe algo mais que precisa acontecer para a pessoa conseguir entrar no céu. Isso no livro não responde claramente, apenas fala que é preciso que o ser humano realmente entenda que ele não é aquela forma humana que ele pensa, que existe algo que está muito além, né? Algo divino, que está muito além da coisa humana, vamos dizer assim, né? Então ele precisa descobrir que ele é muito mais do que ele pensa que ele é. Enquanto ele está limitado a essa crença de que ele é aquele ser humano falho, que tem que nascer, reencarnar e voltar, né? Ele continua preso ali. Ele só consegue passar para o mundo divino quando ele se percebe muito maior, de fato, que ele é muito maior do que aquela natureza humana limitada. E isso é muito interessante. Bem, eu recomendo a leitura, tá? Quem em inglês puder ler inglês, leia. Em português talvez não tenha uma tradução ainda oficial, mas na internet você sempre encontra, tá? Procurem, que eu recomendo, de fato. Você gostou do nosso conteúdo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e lembre-se de ativar o sininho para receber as novidades. Você pode também visitar o nosso site e nos seguir no Instagram ou no Facebook. Muito obrigado, fique com Deus.